Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Presidente, como eu costumo brincar aqui, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, ainda boa madrugada, porque tem gente que escuta em vários horários. Eu, por exemplo, escuto assim, meio na madrugada, enquanto eu faço exercício, é quando eu gosto de ouvir podcast. Estamos aqui hoje com o presidente Michel Temer. Efetivamente dispensa apresentações pela longa carreira, mas o presidente foi de tudo, foi secretário de segurança, foi procurador-geral do Estado, foi deputado, inclusive na Constituinte, presidente da Câmara, vice-presidente, presidente, e acho que podemos dizer que agora voltou ao ápice da carreira, que está sendo advogado, né, ex-presidente? Seja aqui muito bem-vindo. Muito obrigado. O melhor título que eu tenho é o título de advogado. É isso aí. De toda essa carreira ou carreiras que você mencionou, que mais me orgulha, naturalmente, é a carreira universitária e, no particular, a advocacia, né? É uma grande profissão. É isso aí, advocacia. A gente sempre nessas batalhas e tentando ajudar o sistema, né, presidente? Falando em sistema, tivemos aqui duas conversas aqui há pouco tempo, tentar beber um pouco aqui da sua experiência nesse lado, tanto jurídico quanto, obviamente, dessa vida longa na política, né? Tivemos aqui recentemente conversas com Miguel Reale, com Oscar Vilhena, e debatemos um pouco essa, de certa maneira, que o Brasil, desde 2013, vive parece que um vai e vem de crises e desgastes. A gente, horas mais agudas, horas menos agudas, e ambos mais ou menos convergiram com uma colocação. O professor Miguel Reale falava que a gênese disso está na Constituição de 88, da adoção do presidencialismo, e que aí, enfim, nunca ficou muito bem definido no Brasil. E o professor Oscar Vilhena fala desse ponto, mas ele também diz que até no início, no pós-Constituição, de certa maneira, os partidos, os atores políticos convergiam para um projeto relativamente parecido, e aí chega um momento em que ele até cita aquelas duas decisões do Supremo, da fidelidade e da cláusula de barreira, que ele fala as duas piores decisões da história. A gente começa a ter uma fragmentação partidária, e isso gera uma dificuldade maior em formar coalizões, e dali ele até puxa, que ele coloca até um ponto interessante, que cria um problema das coalizões, mas esses pequenos partidos também passam a ser atores no judiciário, porque passam a provocar o Supremo, claro. Mesmo sem ter a possibilidade, né, participação política. O senhor tem esse mesmo diagnóstico? Eu acho o seguinte, viu? Você sabe que é um pouco otimista dizer que nós só temos crise a partir de 2013. Claro, né? claro. O Brasil é cheio de crises. Você Sem pegar dúvida. desde a Primeira República, né? Você pega depois da Constituição de 1891, você vê de 91 a 30, nós tivemos até revoluções internas, Exatamente. crises seríssimas, que abicou em 1930. E quando chega em 30, é interessante, viu? Nós tivemos, costumo eu dizer, né? Nós tivemos presidente, mas não tivemos presidencialismo, de 30 a 45. Exatamente. Porque o presidencialismo supõe temporariedade de mandatos e eleição popular. Claro. Não houve isso. Você vê, nós saímos, para falar das crises, né? Nós saímos desse período mais centralizador, mais autoritário, em 45, 46, com a Constituição de 18 de setembro de 1946, e daí, supostamente, embora a Constituição tivesse dizeres inteiramente democráticos, nós tivemos crise de 46 a 64, não é? Basta lembrar um episódio, a grande figura de Juscelino Kubitschek, que quase não toma posse. Verdade. Não é? Se não fosse o general Lott dizer, olha, vai tomar posse, não tomaria posse. Vários episódios também de crise e mais crise em todo aquele período, que vai novamente para um regime autoritário, em 64, que perdura até, na verdade, 87 e 88, Claro, quando surge claro. a nova Constituição, né? E, portanto, mais uma vez eu digo, nós tínhamos presidente, mas não tínhamos presidencialismo. Exatamente. Não é? Então, crise nós temos a todo instante no Brasil. Agora, o país tem esta capacidade de superar as crises. Nesta última que você está mencionando, 2013, ela se inicia precisamente com uma história interessante. A força motriz desse movimento foi a história do passe de ônibus, né? Passe de ônibus, né? Mas que gerou um movimento nacional contra o governo. Exatamente. Eu era vice-presidente na época. Governo no sentido lato, né? Era para todo lado, todo não lado, tinha. não é? Exatamente. E crise, mais crise que veio se firmando cada vez mais. Até que, na verdade, é interessante, faço um pequeno corte, nós estamos com a Constituição que tem 37, 38 anos e já tivemos 2 impeachments, 2 impedimentos, Claro. o que é grave.
Você sabe que o impeachment sempre causa um certo trauma institucional. Embora interessante, os presidentes que assumiram, o Itamar Franco assumiu e fez um bom governo, foi a época do Plano Real, capitaneado Claro, pelo o ministro da Fernando Henrique. Fazenda, que era Fernando Henrique Cardoso, né? E depois, convenhamos também, quando eu assumi, nós demos uma ajeitada no Brasil, não é? Mas é crise sobre crise. Por isso que acho que o Miguel fala em crise do presidencialismo. É. E aí ele está numa pauta que é muito do meu agrado, porque eu lanço sempre a ideia do semipresidencialismo. Eu acho que o Brasil hoje, a grande reforma política no país seria mudar o sistema de governo. Você teria um presidente, porque de qualquer maneira, aqui no Brasil nós prezamos muito a figura do presidente da República. Então teria um presidente que não seria como do tipo rei reina, mas não governa. Pelo contrário, ele não só teria representação externa, né? Chefe das Forças Armadas, indicaria o primeiro-ministro e também até teria direito à sanção e veto. Ou seja, você teria um presidente com poderes mais amplos do que o parlamentarismo. Sim. Aliás, chama-se semi-presidencialismo, ou semi-parlamentarismo, porque não é nem uma coisa nem outra, é uma amálgama dos dois sistemas. Mas você passa a função executiva para o Congresso Nacional, porque é interessante, viu? Eu observo, o Congresso Nacional hoje, ele não só aprova orçamento, mas tem emendas as mais variadas, emenda impositiva, Claro. emenda do relator, emenda de bancada, emenda de comissão, não é? Tem o PIX, tem até orçamento secreto. Exatamente. Não é verdade? E interessante, viu? Você sabe que o legislativo, apesar de todas essas competências, não tem responsabilidade executiva. Tanto é verdade, quando alguém vai fazer campanha, ele diz, olha, eu mandei dinheiro para cá, mandei verbas tais e quais, etc., né? Que é uma coisa legítima, mas não é exatamente uma coisa que engrandece a atividade política. Diferentemente, e por isso que eu digo que o professor Miguel Reale Júnior menciona esse fato. Aliás, há uma tese do pai dele, Miguel Reale, foi meu professor de filosofia, que é do ato, valor e norma, né? Então, há certos atos que vão sendo tão valorizados que, num dado momento, se transformam em norma. O que está acontecendo no país hoje? O Congresso ganhou uma tal projeção, não é? Sem ter a responsabilização ou a responsabilidade pela execução, que este ato vai sendo valorizado de modo que talvez, num dado momento, possa se converter em norma. Ou seja, tem emendas lá, instituidoras do semipresidencialismo. No tempo do presidente Arthur Lira, ele mandou processar essa emenda. Exato. Agora também foi desarquivada essa emenda, de modo que ela está na pauta. Então, por isso que digo eu, acho que o professor Miguel Reale Júnior, quando fala na crise do presidencialismo, foi porque é interessante, viu? Eu fui constituinte, não é? A nossa primeira ideia, a primeira ideia da Constituinte era um sistema parlamentar. Exatamente. Depois mudou. Exatamente. Você vê, até digo eu aos nossos colegas advogados, nós copiamos um instrumento da Constituição italiana. A Constituição italiana que prevê a medida provisória. Claro. Mas é interessante, eu faço uma pequena observação, na Constituição italiana, ela diz o seguinte, o governo, sob sua responsabilidade, poderá editar, em caso de urgência, interesse público relevante, medida provisória, etc., etc., né? Bom, aqui nós adotamos a medida provisória, que é compatível com o regime parlamentarista, porque o governo está no parlamento, Claro. não é? Mas é incompatível com o presidencialismo. Né? Mas nós adotamos e tiramos o entre vírgulas, viu? Nós tiramos sob sua responsabilidade. Exatamente. Porque de que responsabilidade estava falando a Constituição italiana? Da responsabilidade política. Exatamente. Não é? Então nós tiramos isso e adotamos a medida provisória, ou seja, uma certa parlamentarização, digamos assim, do sistema presidencial. O Brasil vai sempre dançando e, vamos dizer que verdade seja dita, foi muito bem colocada a sua situação, porque até quando a sua colocação quanto à visão do professor Miguel Reale, porque realmente ele também volta no tempo e, como o senhor fez aqui, todo esse histórico de crise brasileira, talvez o que a gente diz aqui talvez seja um pouco a crise do, vamos dizer, pós-88, né? Que talvez a gente teve uma certa estabilidade e aí, eu sou uma república jovem, né? Vamos dizer assim, uma democracia jovem, vamos colocar dessa forma. Acho que até um ponto que o senhor tocou, até falou de impeachment, é o trauma do impeachment. E hoje esse tema voltou a debate, só que em outra ótica, né? Falando em ministros do Supremo. Sim. E aí perguntar um pouco para o senhor, como alguém que obviamente viveu toda a parte
como parlamentar, e entende a dinâmica política, viveu um processo específico e como professor aqui de constitucional. Existem hoje em debate até fora, vamos dizer, tem no Supremo a DIN discutindo, né, a questão da adequação da lei, né, do impeachment, porque ela é antiga, de 1950. Tem um projeto do Rodrigo Pacheco, que também, de certa maneira, atualiza. O senhor acha que faz sentido essa discussão de uma atualização da lei do impeachment no Brasil, pensando um pouco, agora que está na ótica são os ministros do Supremo, a gente pensando até nesse superpoder que às vezes uma figura que é o presidente de uma das casas tem nesse momento, né? Isso, quando se fala dessa revisão da lei de impedimento, né, o centro dessa preocupação é precisamente esse que você apontou, é porque uma figura, ou seja, o presidente da Câmara, é que deflagra ou não a abertura do processo de impedimento. Claro. Há ideias e teses de que, na verdade, isso deveria ser submetido ao plenário desde o início. Claro. Não é? Esta é a questão que se tem levantado, no tocante ao impeachment em geral, Sim. impeachment do presidente da República. Outra coisa é impeachment do Supremo, dos ministros Exatamente. do Supremo, que compete ao Senado Federal. Senado, não é? exato. Mas este é um assunto que a todo momento vem à luz, sabe? Eu acho o seguinte, que quando nós sustentamos o semipresidencialismo, eu pelo menos sustento, eu digo interessante, ele acaba com o trauma do impeachment, porque você sabe que de fora a parte, os dois impeachments que houve nesse período, desde o tempo do presidente Itamar Franco, houve mais de 280 pedidos de impedimento Exatamente. no Brasil. E cada pedido de impedimento gera uma certa crise política. Não é? Bom, por que o semipresidencialismo resolve? Porque você só terá governo se você tiver maioria parlamentar. Quando tem maioria parlamentar, é que você tem governo. Ora bem, se essa maioria parlamentar num dado momento cai, é porque outra maioria parlamentar se formou, cai o governo sem nenhum trauma. No caso do impeachment, do sistema presidencial, não. Tem todo um processo. Começa pela Câmara dos Deputados, meses seguidos, depois vai para o Senado Federal, né? E o Senado Federal, meses ainda pela frente, para o julgamento, com a presidência do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu faço um pequeno corte, é uma curiosidade que poucos se apercebem. Você sabe por que é que nós temos essa tese de que o ministro do Supremo preside o Senado? Porque no passado, o presidente do Senado era o vice-presidente da República. Então, no impeachment, se cai o presidente, quem assume é o vice-presidente. Ora bem, exatamente. como é que o vice-presidente iria presidir o Senado num julgamento, depois, digamos assim, ele seria o resultado daquele impedimento, porque assumiria a presidência. Daí porque, no passado, se adotou a tese de que o presidente do Senado, no julgamento do impeachment, deveria ser o presidente supremo. Mas eu fecho esse corte que eu fiz para dizer que eu acho útil se houvesse uma nova manifestação para dizer, olha aqui, não sei se para o plenário ou se para uma comissão determinada, para a abertura ou não de um processo de impedimento. Acho que seria útil para o país no sistema presidencialista. Agora, digo eu, novamente, se nós adotarmos o semi-presidencialismo, esse problema desaparece. Exato. Porque quando cai o governo, acabei de dizer, Claro. assume outro governo porque tem maioria parlamentar, né? Exatamente, acaba sendo uma situação diferente. E sai essa situação, né, porque, como o senhor falou, inúmeros pedidos de impeachment, né? Até se dizia, o presidente Bolsonaro, por exemplo, ficou sob o jugo de inúmeros Teve pedidos de cento e impeachment. tantos pedidos, Pois é, né? o tempo inteiro, enfim. E hoje se pauta a possível eleição ao Senado em quem vai pedir impeachment de tal ministro, né? É Onde verdade. chegamos a esse ponto. E entrando, de novo, assim, só tocando um pouco nessa questão de democracia, que acho que é algo que ficou tão Estado Democrático e Direito, principalmente, eu já ouvi o senhor falando, que se usa muito o termo polarização, e o senhor fala que, na verdade, o que existe é uma radicalização. Polarização, ela é natural da política, de alguma forma, né? E o problema é a radicalização. Como que o senhor vê, o senhor acha que talvez isso é um problema justamente uma democracia ainda jovem brasileira, mas assim, o que será que falta de comunicação, por exemplo, que quando a gente tem uma crise, ou na verdade, ou uma derrota na eleição, pessoas vão na porta do quartel buscar uma possível solução. E, de novo, não é dizer que essas pessoas estão
Porque tem gente que fala que são alienados, eu acho que tem que ser Sim. outro tipo de conversa, a gente entender o porquê disso será, presidente. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que a democracia no Brasil está consolidada. Você sabe que não haverá movimento viável que impeça a democracia no país. E esses últimos acontecimentos, especialmente este que você mencionou, que é o de hoje de janeiro, né? Com a presença do Supremo, o Supremo foi fundamental para essa hipótese do fortalecimento da democracia, né? Eu acho que ela está inteiramente consolidada. Não há mais risco para a democracia no país. O que há é isto que você mencionou da polarização, que eu chamo de radicalização, porque, digo eu, a polarização de ideias, de conceitos, de programas, de projetos é fundamental na democracia, né? A divergência é fundamental na democracia. Tanto que é interessante, você sabe que o sentido jurídico constitucional de oposição é de que a oposição ajuda a governar. Por que ela ajuda a governar? Porque ela fiscaliza, ela contradita, contraria, né? Contesta. É importante para impedir o poder absoluto ou absolutista de quem chega ao governo. Por isso é que tem oposição. Claro. E a oposição ajuda, eu vivi muito esses momentos, até de vez em quando, viu? Eu, já na presidência da República, de vez em quando eu ouvia umas coisas da oposição, eu levava em conta. Você percebe? Ou seja, ela ajuda a governar. Não é este o conceito que se utiliza no país. O conceito é o seguinte: se eu perder a eleição, eu tenho que destruir aqueles que ganharam a eleição. Exatamente. O que é péssimo para a civilidade política e para o país. Você tem como oposição, eu faço um pequeno corte para dizer, se eu quiser dar um exemplo objetivo, concreto, você pega o caso do Reino Unido. No Reino Unido você tem o gabinete da situação e tem o chamado gabinete das sombras. O gabinete das sombras é a oposição que fica lá acompanhando, né, fiscalizando, etc., para impedir o poder absoluto. Não é? Aqui não, aqui nós temos a ideia de que, se eu perdi a eleição, meu dever é destruir quem ganhou a eleição. Você vê que todo governo que chega tem a história da herança maldita, né? É um absurdo isso, porque cada governo no nosso país, de alguma maneira, fez alguma coisa boa. Claro. Teve equívocos, um outro equívoco, mas fez coisas boas. Mas aqui não, o governo que ganhou, o sujeito que ganhou oposição, ele destrói, herança maldita, miséria do passado. Não pode ser assim. Nós temos que ter, e nós advogados temos esse dever, né? De ter uma certa civilidade política. Até eu digo nós advogados, você sabe, quando eu dava aulas, eu dizia muito para os alunos que a classe jurídica ela é muito compatibilizada com a ideia democrática, porque, veja bem, o advogado, o juiz, o delegado, o promotor, nós vivemos da contestação. Exatamente. Não é verdade? Da dialética, né? Ali, você peticiona, a primeira coisa que recebe é uma contestação. O juiz dá uma sentença, a primeira coisa que você faz, um data vênia e está tudo errado na sentença, vai para o tribunal. Não é? O promotor dá um parecer, você, advogado, contesta, o delegado conclui o inquérito, você contesta. Nós vivemos da contestação. Ora bem, a democracia é o regime da contestação. Exatamente. Você percebe? Nós temos que nos acostumar a isso. E nem todos se acostumam, porque o viés totalitário de todo e qualquer governante é muito grande. O sujeito chega lá, acha que chegou lá levado por centelha divina, e não pela vontade popular, e acha que pode fazer tudo. E não pode. Especialmente no Brasil, nós temos uma concepção muito inadequada, achando que o presidente pode tudo. E volto a dizer, não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Sem dúvida. Eu dou exemplos concretos. Você, presidente da República, você manda projetos de lei, projetos de emenda constitucional, precisa vê-los aprovados. Você edita medida provisória, precisa vê-la convertida em lei. Você veta projeto de lei, agora precisa manter o veto. Ministro do Supremo, né? Porque agora até ministro do Supremo, você indica, precisa do Parlamento. Do Parlamento, claro. Então, quem governa o país, diferentemente do que se pensa, é o Executivo, portanto o presidente, mais o Legislativo. Eu cheguei lá com essa consciência, digamos assim, de natureza constitucional, né? Exato. Quando eu cheguei lá, eu chamei o Congresso para governar comigo. Você sabe que eu consegui reformas, penso eu, fundamentais para o país, porque tinha o Congresso ao meu lado. Sem não é? Dúvida, é claro que eu presidi 3 vezes a Câmara, aquilo me ajudava muito no contato com o Congresso. Mas institucionalmente é assim que as coisas ocorrem. Você tem que ter a presença ao seu lado do Congresso Nacional. Daí você consegue reduzir juros, reduzir inflação, você consegue recuperar estatais, você consegue teto para os gastos públicos, você consegue reforma trabalhista, reforma da Previdência, porque tem o Congresso ao seu lado. Tem a costura. O senhor estava falando até isso, né, dessa a vontade de destroçar, né? O Hélio Schwartzman escreve na Folha, sempre fala, a democracia
Né, tem hora que ela coloca gente ruim, gente boa, mas o que ela tem de bom é um jeito da gente passar o poder sem guerra, né? Como que Claro, a gente passa o bastão para o próximo sem guerrear? É a melhor forma que a é gente conseguiu verdade, fazer. é verdade. Queria fazer uma pergunta para o senhor aqui também, novamente aí, novamente, quem entende do ponto de vista jurídico também e de instituições aqui, olhando um pouco o Supremo agora, né? O Supremo, de certa forma, né, vem aí passando por momentos delicados faz um certo tempo. A gente tinha um momento, vamos dizer, no governo do Bolsonaro, que ele teve por alguns elementos, ataques de fora, e acho que o mundo jurídico nessa hora se uniu em favor né, na defesa do Supremo, se sentiu uma necessidade de todo mundo dar amparo ao Supremo nesses momentos. E era vamos dizer, uma crise que vinha de fora. Hoje, nós estamos vendo uma crise que meio que vem de dentro, né, do Supremo, que a gente tem visto, e que aí nós estamos vendo que a comunidade jurídica está meio dividida hoje, está um pouco mais, o pessoal está inquirindo um pouco mais do Supremo, querendo um pouco mais de explicação do Supremo e aí postulando modificações do Supremo. O que o senhor acha aí que precisaria, de alguma maneira, talvez o Supremo melhorar a comunicação ou tomar medidas, não sei se o Código de Ética, como o senhor vê isso para frente, pensando um pouco o Supremo, para ele voltar a ter esse respaldo aí da comunidade jurídica e sociedade? Há duas coisas aí, né? A primeira delas é o seguinte: não dá para discutir as competências do Supremo Tribunal Sem Federal. dúvida. Você pode discutir o mérito das decisões da Corte Suprema. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, durante a Constituinte, nós levamos todas as matérias para o texto constitucional. Uhum. Você vê, ela não trata apenas de forma de Estado, forma de governo, separação de poderes, direitos individuais. Ela trata de criança, idoso, adolescente, indígena, meio ambiente, até o direito dos trabalhadores, estava no Claro, artigo 7º da exatamente. Constituição Federal. Outrora ficava na lei comum, na lei ordinária, O né? tamanho do nosso artigo 5º, né? É tanto No- inciso, quem não sabe algarismo romano aprende ali, né? Pronto, né? Porque tem 79 Pois é. incisos. Aliás, é interessante, os direitos individuais, eles não se esgotam nesses 79 incisos, né? É exemplificativo, porque o parágrafo primeiro diz, olha aqui, este elenco aqui não exclui a possibilidade de outros derivados da interpretação constitucional e dos tratados É mais ou menos, internacionais. esse foi os que a gente lembrou, né? Mas tem um monte Tem ainda outros aí, ainda. né? Mas sim, mas digo eu, como tudo isso foi levado para a Constituição, a gente pergunta qual é a competência que a Constituição deu ao Supremo Tribunal? Guardar a Constituição. Então, todas as matérias acabam indo parar no Supremo Tribunal Federal. Por meio, antigamente, interessante, você só tinha, antes da Constituição de 88, você tinha a ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente. Hoje, ao lado dela, você tem a declaração de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, controle da inconstitucionalidade por omissão e o chamado mandado de injunção. Claro. O que cabe a nós dois aqui, Exatamente. se nós dois olharmos um dispositivo constitucional e verificarmos que a tardança na sua regulamentação impede que eu desfrute de um determinado direito, eu posso ir com o mandado de injunção. Exatamente. Então, ampliou-se enormemente a competência do Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto. O segundo ponto, olha, eu fui presidente da Câmara, como você sabe, 3 vezes, e eu via que muitas coisas do Legislativo, que deveriam morrer no Legislativo, quando o sujeito perde um projeto qualquer lá no Legislativo, ele vai, como partido político tem legitimidade para propor essas várias ações que eu Exatamente. mencionei, ele vai bater nas portas do Supremo. É um terceiro turno, vamos dizer, Terceiro uma prorrogação, né? E daí acontece o seguinte, você vai buscar jurisdição, num dado momento o Supremo tem que decidir. Claro. Né? E por isso que hoje se critica muito o Supremo. Agora, há um outro ponto que pode ser abordado aqui, se você me permite, que é a história do mandato para os membros do Supremo Importante. e para um certo período, portanto, um certo período de permanência. Quando eu fui constituinte, eu fui exatamente para a comissão, a subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público e da Advocacia. E lá eu propus uma emenda naquela época, estou falando de 87 e 88, que era o seguinte: eu propunha 9 membros do Supremo Tribunal Federal, 3 indicados pelo Legislativo, 3 pelo Executivo e 3 pelo Judiciário.
Claro, naturalmente todos passando pelo exame do Senado Federal. E um mandato que eu propunha na época de 12 anos. 12 anos. E eu acho que nós voltássemos a essa fórmula, se não for 12, 15 anos, é Claro. claro que aqueles ministros que hoje são ministros têm direito já estabelecido, Sim, claro. não se submeteriam a essa regressão. Mas aqueles que fossem nomeados a partir desta emenda constitucional é que ficariam por um tempo determinado. Acho que isto pacificaria um pouco as críticas que hoje se costuma fazer muitas vezes ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, acho que o mandato talvez fosse seria um caminho, o um mandato, mandato, né? a gente vê essa questão do mandato, né? E acho a questão dos partidos é muito interessante, porque tem estudos da GV que mostram isso, né? Que inicialmente os grandes clientes do Supremo eram as confederações, etc. E quando vem essa proliferação de partidos, passa a ser esses partidos que provocam o Supremo em todos os casos, né? Pronto, E aí pronto. vira realmente uma politização. O Supremo não age de ofício, né? Ele é provocado. Provocado. Exatamente. Uma curiosidade aqui, por exemplo, pensando um pouco aí agora na cadeira, de novo, acho que é interessante, pensando num constitucionalista, alguém que tem a formação, sentado na cadeira. Quando passando por essas situações que o Brasil está passando de relação com os Estados Unidos, né? De, vamos dizer, medidas, primeiro acho que Lei Magnitsky, que estamos falando de soberania de forma muito detalhada, posteriormente, agora, essa questão da qualificação do Comando Vermelho e do PCC como entidades terroristas, agora acho que foi ontem, anteontem, que foram as primeiras pessoas já. Exato. Como é que a gente consegue lidar com isso numa situação dessa? Jogar a política, a soberania, etc., né, a Constituição brasileira. Como é que o senhor faria nessa posição? Diálogo, né? Você sabe que o diálogo é fundamental, especialmente o diálogo entre países. Você veja, sempre há uma certa divergência entre, digamos, a história de China e Estados Unidos, né? Não pode haver isso. As relações multilaterais hoje se ancoram muito mais em questões comerciais do que em questões políticas, como se dava 70, 80 anos atrás. Então, você veja, qual é o nosso maior parceiro comercial? China. Qual é o segundo? Estados Unidos. Os países árabes, eles vendem 45% da nossa carne de frango para os países árabes. O Brasil vende. E nós temos convênios extraordinários com Israel. Então, o nosso multilateralismo é fundamental porque é baseado nas relações comerciais. Primeiro ponto. E para você manter boas relações comerciais, você deve ter uma boa diplomacia. A iniciar-se com o presidente da República. Você tem que dialogar com os vários países. Por exemplo, nesse caso que você mencionou, interessante dos Estados Unidos ter declarado organização terrorista, o Comando Vermelho, etc., né? Eu vou dizer a você, se eu fosse presidente, vou dar um palpite, né? Eu mandaria imediatamente o ministro da Justiça, que hoje é o titular da Segurança Pública, aos Estados Unidos, para conversar com o pessoal do FBI, do DEA, daqueles instrumentos de segurança, institutos de segurança dos Estados Unidos. Olha aqui, vamos trabalhar juntos. Nós temos que trabalhar todos, porque o crime hoje, esse crime que foi, é transnacional. Ele não é mais nacional, distrital ou municipal, ele é transnacional. Então, nós não devemos nos impressionar com o título que se dê. É organização terrorista, não importa. Importa é o combate ao crime organizado. E o crime organizado hoje, diferentemente do crime de rua, aquele crime de, digamos assim, roubo de celular, aliança, não é? Este tem uma espécie de combate. Claro. Qual o combate que se faz? É pelo policiamento ostensivo e até no particular. Eu tenho uma certa experiência, eu fui 2 vezes secretário de Segurança. Exatamente. Não é? É pegar os receptadores. Porque é evidente que quem rouba aliança, quem rouba vai vender para o receptador. Claro, não vai ficar com a aliança. Lógico. Não é verdade? Eu me lembro até no meu tempo, eu recordando um fato, havia roubo de carro, né? Muito, né? Nos anos 80, né? Era carro, né? Carro. Eu mandei uma ocasião fazer uma investigação nos desmanches, porque os desmanches eram os receptadores. Você sabe que diminuiu quando se encontrou os receptadores. O mesmo deveria ser feito nisso. Agora, nas chamadas organizações criminosas, é preciso uma coisa mais ampla. É preciso um relacionamento internacional. E, no particular, prestigiar a inteligência. Porque a inteligência que é fundamental nessas coisas. A inteligência que permite infiltração,
nessas Claro. organizações, permite uma investigação mais acentuada de todas essas organizações. E interessante, quando eu presidi a República, eu me lembro que me chamaram a atenção, era o meu gabinete de segurança institucional, o general Etigói, ele me disse: presidente, aqui as inteligências não se comunicam. Ou seja, tem inteligência das Forças Armadas, tem inteligência do Ministério Público, tem inteligência da Polícia Federal, tem inteligência das polícias militares estaduais, tem inteligência da Polícia Civil. Não se comunicam. Você precisa ter uma comunicação. E hoje, digo eu, em face das chamadas organizações terroristas, uma inteligência também internacional. Você precisa ter contato com todos eles para poder combater o crime organizado, porque o crime organizado hoje, é interessante, ele começa a utilizar meios, digamos, legítimos para lavar dinheiro. Com certeza. Nesse caso que você mencionou, é um cidadão aí que tem uma empresa, né? Exato. E ia lavar dinheiro lá nos Estados Unidos. Atividades lícitas, tal, para depois devolver o dinheiro para cá numa atividade legítima. A gente vê posto de gasolina. Nós estamos participando da lavagem involuntariamente. Involuntariamente. Né? Posto de gasolina, ocupação de territórios, construções até. Não é verdade? Então é preciso que haja uma interação entre os vários estados. No particular agora, entre Estados Unidos e Brasil. Eu não vejo razão para essas palavras ásperas que são ditas, porque, convenhamos, a relação não é entre Luiz Inácio e Donald Trump, é entre a República Federativa do Brasil e a República dos Estados Unidos da América, entendeu? Esta relação é uma relação institucional, não é uma relação pessoal. E esta consciência é que daria consistência ao relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Agora, começa a se formar tipo blocos, né? É o bloco ocidental contra o bloco oriental. Nós não temos nada a ver com isso, tá certo? Nós temos que nos manter adequadamente, digamos, amigos, né? Se não fraternos, mas amigos. O Brasil sempre teve essa característica. Claro. Né? E hoje começa a haver uma divisão em que o Brasil toma uma posição que parece que contra o americano, né? Lamentavelmente eleitoreira, essa história de violação da soberania. Ora, com a globalização, você tem que preservar a soberania, não há dúvida. Não, do tipo, entre aspas, não venha se meter aqui nos nossos negócios internos. Claro. Mas vamos fazer os nossos negócios internos se conectarem em matéria de organização criminosa com os negócios dos demais países. Vamos trabalhar juntos para combater o crime organizado. Essa é a solução. É tranquilo, é questão de diálogo, é questão de conversa. Mas deve ser difícil lidar com o Trump, né? Porque você pega ele num dia que ele tá... Tem dia que ele tá legal, tem dia que ele tá meio virado, né? Mas deixa eu contar um episódio para você. Você sabe que é interessante, veja como o diálogo resolve. Houve uma ocasião, acho que foi em 16 ou 17, eu abri 3 vezes aquele Congresso da ONU, né? Sim. O Brasil faz o primeiro discurso. E numa das ocasiões... o senhor chegou a ter interação com ele, é verdade, né? Porque eu era o primeiro, pelo Brasil, ele é o segundo. Isso. Mas acho que foi em 16, ou 17, agora não me recordo bem. Ele convidou a mim, o presidente Macri da Argentina e o presidente Santos da Colômbia, para jantarmos com ele na noite anterior. Havia lá 10, 12, 15 pessoas. Ele chegou sorridente e tal, sentou-se. A primeira pergunta que ele foi a seguinte: quando é que vocês vão invadir a Venezuela? Foi a primeira pergunta. Você está traçando a personalidade. Né? Nós ficamos assim, né? Eu acho que na época eu presidi o Mercosul, mas logo o Santos tomou a palavra e disse: sabe, presidente, nós estamos tomando cuidado, porque há questões diplomáticas, mas nós temos uma boa relação institucional com o povo venezuelano e com o Estado venezuelano. Nós não concordamos com o regime político. Daí eu até acrescentei, tanto que ele quis entrar no Mercosul, como Estado, nós não permitimos, por causa do regime político. Você sabe que aquele jantar de 1h30, 2 horas, resolveu tudo, ele entendeu. Daí ele disse: vocês têm razão, vamos tomar outros caminhos, etc. Pois é. Ou seja, eu estou contando esse episódio para dizer que o diálogo resolve. Estou contando até uma coisa frugal, uma coisa trivial, mas em que o diálogo deu resultado. Porque se nós vamos ver como é que invadimos, não, um horror. Não é verdade. Tem que ter o caminho é do diálogo, né? E falando disso, falando de diálogo, para a gente, até pela questão do tempo, que a gente havia até conversado, falar um pouquinho, um fecho com a advocacia, diálogo e advocacia combinam, e acho que também tempos complexos como esses também são tempos para os advogados, né? Até eu lembro aqui o livro do nosso amigo José Roberto Castro Neves, que é Como os Advogados Salvaram o Mundo, né? Enfim, e acho que aí a nossa função nessa época de tempos complexos.
litígio internacional, ambiente de mais insegurança jurídica e tudo. Como que o senhor acha, o senhor que, enfim, voltou à advocacia, está advogando em grandes causas, causas complexas, foi professor atuante, hoje, obviamente, ainda ministra palestras, pensando no advogado jovem aí chegando, como encarar esse mundo novo, ele entender o papel dele e como ele andar nesse mundo novo, conseguir navegar esse mar tão mexido aí que hoje nós estamos vivendo? Acho que ele deve ler e deter-se na leitura da Constituição, particularmente do artigo 133, que é obra minha, você sabe, Exatamente. na Constituinte, né? E lá ele vai verificar, ele, advogado recém-formado, que o advogado, ele, é indispensável à administração da justiça, não é? E inviolável por seus atos e manifestações enquanto advogado, não é? Esta é a regra do artigo 133. E até é interessante, esse artigo equiparou o advogado ao juiz, ao promotor público, são todos iguais, porque sem a presença do advogado não há justiça. É o que está Exatamente, dito claro. no texto constitucional. Então, o advogado tem que se conscientizar deste fato para saber qual é a sua posição institucional. Primeiro ponto. Segundo ponto, se ele se dedicar à leitura da Constituição, ele vai verificar o estabelecimento de uma democracia muito sólida. Você perceba até vocabularmente, né? O chamado Estado de Direito sucedeu ao Estado absolutista. Portanto, quando você fala em Estado de Direito, você está falando de Estado democrático. Claro. Nós saímos de um Estado centralizador, autoritário, nós queríamos uma democracia plena, e nós colocamos o Brasil é um Estado democrático de direito. E nós enfatizamos a ideia da democracia. E quando você vai ao texto, nós acabamos de mencionar o artigo 5º, você vai lá, aqueles direitos individuais, é uma coisa fantástica, desde os direitos individuais até o princípio preliminar da dignidade da pessoa humana. Tudo isso é regente, digamos assim, são os princípios, né? Uma coisa é a literalidade do texto constitucional, outra coisa é a interpretação sistêmica do texto constitucional. Na interpretação sistêmica, vale a observância dos princípios. Estes que eu acabei de mencionar são princípios de natureza constitucional. Então, o advogado deve estar muito presente nessa coisa. É claro que, dependendo da sua especialização, ele tem que se dedicar, me permita a sugestão, tem que se dedicar, se ele for tributarista, verificar tudo o que acontece Claro. no sistema tributário nacional. E no O que é Brasil, constitucional, o que não é constitucional. Se for criminalista, de igual maneira, né? claro, E nós temos grandes advogados em todas essas áreas. sem Acho que o dúvida. advogado, até hoje, mais do que nunca, penso eu sou de um tempo que o especialista, eu era mais um especialista de generalidades, qualquer caso, né? Mas hoje acho que uma certa especialização é importante, sabe? Você tomar uma opção. Como hoje existe muita história do direito digital. Você vê que a inteligência Agora, artificial está entrando de uma em maneira tudo, que o direito digital vai ganhando uma força extraordinária, sem né? dúvida. Eu acho que é isto, você se especializar naquilo que você quer fazer. É a maneira de servir ao país e de ganhar honorários, né? Exatamente. Ninguém também temos que preencher a barriga, né, É presidente? isso aí. É isso aí. Por questão do tempo, gostaria de conversar muito mais. Tinha Muito obrigado. muita pergunta para lhe fazer. Até fica aqui o convite já para uma segunda vez com mais tranquilidade, mas o senhor aceitou esse convite com celeridade, agradeço demais. Muito obrigado, presidente. A ASP aqui agradece e aqui já fica o convite para uma próxima Muito conversa. obrigado a você, muito obrigado à Associação dos Advogados, que faz um belíssimo trabalho pelos advogados do Brasil, não só de São Paulo, mas do Brasil, e muito sucesso nas suas entrevistas, né? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Até a próxima. Isso aí.